Ó, Celso, vamos lá. O celular decidiu decidiu parar de funcionar porque, segundo ele, ele superaqueceu, ficou muito quente, então ele quis fazer uma pausa no serviço aqui, né, coitado, trabalha muito, todo, ó. Enfim, então vamos voltar aqui, né, deixa eu parar o carro, estacionar o carro aqui, vamos lá, então vamos começar de novo, né, paciência, é isso aí, acontece, Deus sabe. Foi muito bem, então vamos lá. Eu tava dizendo o seguinte, né, veja, nós, então, temos um problema aqui, né, que é a formação da sexualidade dos meninos, ok? Então, como é que a pergunta era, né? Como é que a gente prepara, então, um menino, tá certo, para o namoro, para um relacionamento, né? Então, como é que a gente vai preparar um menino para um namoro, para um relacionamento? Essa pergunta, ela tem uma resposta muito simples. A resposta para essa pergunta é não preparando ele para um namoro, ok? Porque, por definição, o namoro é algo feito para acabar. O namoro precisa terminar. Ele não tem uma finalidade em si, ok? Ele não foi algo feito para ser querido por si só. O namoro não é para isso, tá certo? Então, quando vocês estão educando os meninos de vocês, vocês não têm que educá-los para que eles pensem num namoro, mas para que eles pensem no matrimônio, num relacionamento que visa a entrega de vida, ok? Que tenha um início, mas que não tenha um fim, que termine só na morte do sujeitinho lá, né? Então é para isso que vocês precisam preparar os filhos de vocês, não para um namoro, ok? Então não pensem nessa categoria, porque veja só, quando a gente pensa na categoria namoro e a gente forma as crianças para que elas pensem no namoro, no relacionamento, na conotação que um namoro tem, nós estamos educando-os para quê? Para que eles se entreguem em algo destinado ao fim e que eles comecem algo já pensando em terminar, entende? No sentido de que o namoro é pensado como uma espécie de experiência necessária para o amadurecimento do menino. Então ele precisa namorar por diversas vezes, até que em algum momento ele encontre aquela pessoa a quem ele deve entregar a sua vida, tá certo? Isso é um erro fatal, ele não precisa disso, entende? Ele precisa sim se guardar para a pessoa a quem ele vai entregar a sua vida, tá certo? Imagina que, né, você tem um tesouro, tá certo? E esse tesouro, ele é extremamente valioso. Então, só que você precisa, tá certo, entregá-lo para alguém, porque ele é tão valioso e tão numeroso que não basta que você o possua, ele vai durar para além da tua própria vida, você precisa entregá-lo para alguém, tá certo? Então, o que é que você faz? Você vai ficar experimentando ao longo da vida diversas pessoas para que você entregue? Não. Você vai esperar o momento de ser apresentado a você aquela pessoa que você tem plena disposição de entrega total e absoluta e que você vai trabalhar a sua vida inteira por aquela mesma e única pessoa, disposto a ela, tá certo? Dando ali tudo aquilo que você tem, tá certo? Isso funciona do mesmo modo no relacionamento. Você tem o amor. O que é o amor? O desejo de eternidade do outro. O que é que você faz? Então você olha para uma única pessoa, você deseja a eternidade daquela pessoa e você se entrega inteiramente a ela. O bem que você tem é a sua própria vida, que você vai oferecer, tá certo? Em sacrifício pela eternidade do outro, tá certo? Pelo bem do outro. Não é só pela eternidade do outro, senão pelo bem eterno daquele outro. Não é só que ele seja eterno, porque infinito e eterno ele já é. Ele vai nascer e não vai morrer nunca mais. A alma espiritual, ela não morre, né? O ponto é trabalhar pela eternidade boa, tá certo? Pelo bem eterno desse sujeito. Isso é o matrimônio. Ou seja, no fim das contas é para que ele chegue ao céu. Então a entrega da vida matrimonial é pela salvação eterna do sujeito, do indivíduo, tá certo? Então é para isso que você vai trabalhar dentro de um matrimônio. E é nisso que você tem que pensar quando você for ensinar a criança sobre relacionamento. É essencialmente uma entrega total, tá certo? Pela salvação eterna do outro. É isso. Acabou. Tá certo? É para isso que você vai formá-la. Não para que ele entenda o que é um namoro, mas para que ele saiba a finalidade dele. Ok? Ele vai acabar, mas ele visa a entrega total. Tá certo? E se começar um namoro, é para quê? Para culminar naquela entrega total chamada matrimônio, que deve durar o resto da vida. Tá certo? Que deve durar para sempre. Né? Esse é o ponto. Aí veja,
né? Como é que isso acontece, então, né? Como é que a gente vai formar a criança para que isso aconteça ao longo da vida? São dois os momentos. O momento principal é a tarefa do pai no que diz respeito ao menino, tá certo? O pai precisa ser o espelho para o qual o menino vai olhar e vai, tá certo, desejar imitar, ok? A imagem de emulação do menino deve ser o seu pai. O pai precisa em casa fazer o papel de oferta diária, em sacrifício pela sua família. O pai precisa ser o Cristo de fato, ok? Se ofertando todos os dias, ok? No Calvário da vida cotidiana em prol da sua família. Esse é o papel do pai. É isso que o pai precisa ser e fazer. Tudo bem? E aí, veja. Só isso não basta. Tá certo? Por quê? Porque a educação ela acontece através de dois em casa, né? Pai e mãe. Tudo bem? Então, veja. O pai ele vai ser tudo isso, ser o espelho de emulação no menino, só que existe uma tarefa essencial que precisa ser desempenhada pela mãe e que não pode ser desempenhada por outra pessoa. O pai ele não pode ser a pessoa que, além de fazer, vai dizer, olhe para mim, ok? Enquanto faz. A mãe precisa ser essa pessoa. Olhe para o teu pai. E ela vai construir a imagem do pai enquanto herói daquela criança. Entende ou não? Então veja, o pai ele de fato vai trabalhar para que ele seja tudo isso. E a mãe em casa, ela não pode cair na cilada, tá certo, de apontar os defeitos do pai para a criança. Os defeitos do pai, tá certo, não devem ser apontados para a criança. Os defeitos do pai devem ser apontados para o pai. No máximo para o diretor espiritual, para que o diretor espiritual ensine a mãe a lidar com toda aquela realidade. A mãe não deve, de modo algum, desabafar com o filho. É teu filho, não é teu melhor amigo. Ok? Não é teu diretor espiritual, melhor amigo nada. Que melhor amigo deve ser teu marido. Tá certo? Não é o teu diretor espiritual. A criança é a criança, ela é o filho, ela precisa ser protegida. Então você vai proteger aquela criança de todos os males, influências malignas e etc. E direcioná-la para o bem. Direcioná-la para o bem. O que você quer, de fato, é que ela seja santa, que ela também dure para sempre, porque você a ama. Então o que é que você vai fazer? Você vai, de fato, mostrar para aquela criança o quão bom é o pai dela. Entende? Vai mostrar para ela a qualidade do sacrifício diário do pai. Meu filho, tá vendo como teu pai faz? Tá vendo o que ele faz por nós? O quão bonito é o que ele faz por nós? Isso é a tarefa de um homem. Você tá vendo que quando teu pai chega em casa, ele não fica jogado no sofá? Ele imediatamente que chega em casa, de fato, já vem, abraça os filhos, brinca com vocês e etc. Sobretudo quando a criança é um pouco mais nova, quando o menino já está ali na pré-adolescência, etc. Você vê como ele trata os seus irmãos mais novos, né? Se houver irmãos mais novos. Como ele cuida das crianças mais novas, quando ele chega em casa e etc. Isso é o papel de um homem. Ele está cansado, ok? Mas ele não vai chegar em casa dizendo que está cansado. Ele vai chegar em casa servindo um pouco mais. Isso é o papel de um pai. Tá certo? Então você vai mostrar, a tarefa da mãe é essa, mostrar toda essa realidade. E mais, não só o como ele faz, o quanto ele faz, mas já ao longo do tempo já vir preparando também a autoridade do pai. Tá certo? Quando teu pai chegar em casa, nós vamos conversar, tá certo? Nós vamos dizer tudo isso pro teu pai, você vai ter que ter coragem de olhar na cara do teu pai e dizer essas coisas, etc. Isso causa um olhar de admiração e autoridade com relação ao pai. Bem, o meu pai é alguém diante do qual eu não posso agir de qualquer modo. Ao mesmo tempo que diante dele eu preciso imitá-lo porque ele é bom. Ao mesmo tempo, eu preciso ter certo pudor e zelo com relação ao que eu digo diante do meu pai. Tá certo? Porque a mãe está preparando a criança para toda essa realidade. Deu para entender? Então, quando o menino, ele testemunha toda essa realidade, ele enxerga o pai sacrificando-se, ele enxerga o pai se ofertando, ele vê na mãe uma admiração pelo pai, ele vê na mãe um carinho pelo pai, uma dedicação ao pai, ele vê na mãe que a mãe prepara aquilo que o pai gosta e etc. Ele vê na mãe que ela fala com admiração do pai, que ela cuida de, tá certo, preparar o coração dos filhos para receber o pai quando ele chegar em casa e etc. A criança experienciando toda essa realidade ao longo do tempo, tá certo? Vai olhar para a vida do próprio pai e vai dizer, bom, ser homem é ser como meu pai. Então eu preciso ser desse modo. Tudo bem? Eu preciso ser homem desse modo. Quais são as características de um homem, então? Sacrifício diário,
tá certo? A autoridade, a dedicação, o trabalho, a proteção, o prover e etc. Ao longo do tempo a criança vai entendendo tudo isso, tá certo? Conforme ele for se preparando para toda essa realidade e experimentando o amor, tá certo? Mútuo do matrimônio dentro de casa. Tudo bem? Então essa é a realidade para a qual você deve preparar o teu menino. Você não deve se preocupar de modo algum com olhar para a criança, para o moleque e dizer, bom, né, você vai se preparar para o matrimônio, meu filho, né, aliás, você vai se preparar para o namoro, meu filho. Então você precisa se preocupar com, né, olhar para a menina ali e não pensar só em coisa e tal, ou tal e coisa, precisa ver se ela é uma menina boa, virtuosa e etc e tal, e tudo isso, mas não só visando o namoro de modo algum. O erro está em considerar o namoro como o objetivo da preparação com relação ao relacionamento, mas ao matrimônio de fato. Veja, o ser humano naturalmente, tá certo? Foi criado para a entrega, para o fazer comunhão, tá certo? Então, se o ser humano foi criado para fazer comunhão, e isso inclui uma entrega total de si para o outro, para o resto da vida, você não deve preparar o sujeito para o caminho que leva a isso, mas para isso. Entende ou não? Você deve preparar o sujeito para essa entrega total, e não para o caminho até chegar nela. Porque em sendo preparado para chegar lá, para a entrega total, para o sacrifício, para o trabalho, entende? Para tudo isso aqui, ele vai saber o porquê que ele vai se entregar num relacionamento, num namoro que percorre esse caminho. Ele vai saber o motivo pelo qual ele vai precisar entrar num relacionamento. Ele vai saber, tá certo, como escolher alguém. Porque ele não vai pensar em entrar em um relacionamento de modo imediato, assim, ou como sem pensar duas vezes, etc., por euforia e tudo isso, porque ele sabe que o namoro é feito para acabar no altar, ok? Então ele não vai começar o relacionamento com uma pessoa esquisita, porque o que ele tem no coração é que ele precisa se guardar para uma entrega total, para a vida toda, ok? Para trabalhar pelo bem eterno daquele a quem ele está se entregando. Tudo bem? Esse é o ponto, é desse modo que você vai preparar ali o relacionamento. Então, de novo, ao longo dessa adolescência, vai apontando ali todos esses pontos, né? Mas isso começa desde a infância. O carinho paterno pela criança, o carinho esponsal de mãe para com o pai, e o carinho marital de pai para com a mãe, tá certo? E a testemunha da criança ali, né, em ver como os pais cuidam um do outro. Eu me lembro de um testemunho de um padre, eu não me lembro quem, né, que perguntou para uma criança uma vez, né, e qual é o momento que você mais gosta em casa, né? O que você mais gosta de fazer com os teus pais, etc. E a criança dizia, eu gosto muito quando eu contemplo, ela não usou essa palavra, evidentemente, né? Mas quando eu posso ver, quando eu vejo a minha mãe fazendo cafuné no meu pai, que deita no seu colo, ok? Então veja, ela consegue testemunhar a entrega sacrificial do matrimônio através do carinho da mãe pelo pai, que reflete a entrega diária do pai pela mãe, tá certo? E que nessa entrega mútua de marido e mulher, tá certo? Em gerando os filhos, ok? Os filhos testemunham a entrega de ambos para eles. Tudo bem? Então, pai se entrega para a mãe, mãe se entrega para o pai e ambos se entregam por seus filhos. E esse testemunho de amor, tá certo? Visto pelos filhos, pela criança, vai formar a sua afetividade de tal modo que ele não busque um prazer desordenado. Porque ele vai ter noção do que é mais valoroso, porque ele experimentou algo mais valoroso, tá certo? Porque as virtudes que vão sendo formadas através da vida no lar daquela criança apontam para algo muito maior, tudo bem? E ao longo da vida, como eu disse, repito, o modo como a mãe fala sobre o pai para o menino, tá certo? Possui uma importância, assim, tá certo? Num sentido até fulcral, digamos assim, uma importância central para a formação do caráter do menino ali. Porque, veja, ele vai olhar para o que o pai faz e vai ouvir o que a mãe diz. O pai sai para trabalhar, a mãe em casa fala mal do pai. Então, sair para trabalhar é algo ruim. Deu para entender? A associação é com a experiência imediata. Ele não tem a capacidade de entender o que está por trás da fala da mãe, com relação às decepções com os defeitos do pai, entende? Ele não vai associar isso aí. Ele vai simplesmente olhar para o sacrifício do pai, vai dizer, bom, meu pai está indo lá trabalhar, minha mãe está falando mal do pai, logo trabalhar é ruim, entende? Porque é a experiência imediata que a criança tem.
Ela não vai olhar para o pano de fundo da coisa. Não vai olhar para a experiência profunda da coisa. É uma criança, horas. Então, o modo como a mãe fala do pai tem assim, uma importância extrema. Bem como o modo como o pai fala da mãe também tem uma importância extrema. O menino vai saber como escolher uma esposa para si a depender do modo como o pai fala da sua mãe também. Ok? Porque, veja, se ele vê a mãe trabalhando cotidianamente, entregando sem sacrifício, fazendo aquilo, tal e coisa, e o pai tentando de algum modo, assim, em brincadeirinhas, contornar as falas da mãe e etc., para a criança, para o menino ali, ele vai associando essa coisa do ser bonzinho, da beatice e não sei o quê, ser coisa ruim, ser coisa passível de piadinha, e é isso, entende? E ele não vai olhar para a mulher que serve, que se dedica e etc, né? Porque isso aparentemente é passível de riso, piada, é risível, ok? Então, o modo como se tratam os pais é importante para que o filho olhe nesse momento para como ele vai desenvolver um relacionamento no futuro. E de novo, ele precisa olhar para mais, para a entrega eterna, para sempre, e não só para o namoro. Tudo bem? É isso, minha gente. Acho que respondo a pergunta. Tá certo? Então vocês, caso tenham mais dúvidas, vão perguntando. A gente tá fazendo essa sequência de lives aí para ir tirando as dúvidas de vocês. Estávamos falando há 2 dias atrás, nesses 2 últimos dias, né, sobre obediência. Hoje saiu uma pergunta sobre sexualidade, respondemos também. E continuaremos aqui conforme vocês nos forem perguntando e propondo mais assuntos que vocês têm aí as suas dúvidas, tá certo? Já adianto que vocês precisam agendar aí né, colocar aí uma data específica aí na agenda de vocês, que é, tá certo, o domingo que vem, não esse agora, do dia 10, o outro domingo, do dia 17. Anotem aí na agenda de vocês, dia 17 de setembro, às 8 horas da noite, nós faremos aqui uma live especialíssima. Em breve nós faremos a divulgação ali no feed, mas anota, por favor, essa data, porque vai ser uma aula muito especial que nós faremos aqui para vocês. Tá certo? E essa live vai ficar salva sim, tá bom, Elaine? Fica tranquila. Eu vou deixar ela postada no feed ali. Tá bom? Deus abençoe, gente. Nos vemos em breve. Então, um abraço e até mais. Tchau, tchau.